Bom dia. Cadê os amigos? Bom, vamos lá, né, pessoal? A gente vai continuando, então, aqui onde nós paramos. Hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou começar só corrigindo mesmo as atividades, né, daquele módulo que nós fizemos na semana passada. Eu vou fazer uma simples correção, vou comentar aqui os exercícios e mostrar para vocês a resposta, tá? Espero que você tenha feito aí em casa. E aí nós vamos ver o último módulo já da nossa apostila, que vai falar sobre calorimetria, tá? Que é um módulo simples, né? Tem pouco exercício também, infelizmente, mas que aí já envolve contas, tá? Mas vai servir só para encerrar. Esse módulo que nós estamos agora, eu sei que você já tem conhecimento sobre ele, você também já falamos sobre ele semana passada, mas vocês também estão trabalhando com calma aí essas transferências de calor com a professora Karen, que eu sei, tá? Então, eu acho que está bem claro aí na cabeça de vocês como que cada uma delas funciona, tá? Então, agora eu vou passar aqui para você apenas essa correção, para que a gente não perca tempo, mas amanhã eu vou estar com vocês novamente para a gente encerrar, creio eu, de vez a nossa apostila, tá bom? Então, vamos lá. Estou aqui na página 396. Na página 396, nós terminamos antes, né, aqui, da parte da irradiação, né, fizemos até o F. Aí, aqui nesta parte, nós temos, então, mais um exercício mostrando um boi aqui, né? E aqui temos um texto que fala sobre esse boi, que diz assim, irradiação térmica. Vamos deixar grande? Vamos ver se eu... Ué, não foi? Foi. Espera aí, que o chat não abriu. Ainda não foi. 10-0 hoje. Agora foi. Então, olha lá. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, o rebanho bovino brasileiro é maior rebanho comercial do mundo, superando o indiano e o chinês. É composto de cerca de 80% de animais de raças zebuínas, bós, índicos, e de 20% de raças taurinas, bostauros. O gado zebuíno, de origem indiana, destaca-se por sua rusticidade, podendo ser diferenciado do gado taurino pela presença do cupim na região da cernelha. Já a raça Nelore destaca-se entre o rebanho zebuíno do país, constituindo cerca de 90% dos animais de origem indiana distribuídos ao longo do território. O gado taurino está concentrado principalmente nos estados da região sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, cujo clima é muito parecido com o clima europeu, origem geográfica da raça. Na fotografia abaixo, confira o fenótipo de um exemplar da raça Nelore. Fenótipo é a cara dele, como ele é, tá? Vocês vão aprender isso, acho que mais pra frente. Bom, ele pergunta para a gente aqui.
Alguns dos atributos que garantem que o exemplar tem o padrão da raça são, então, para ser dessa raça, ele tem que ter pelagem predominantemente branca, podendo ser cinza e manchada de cinza, que nem esse aqui do desenho. Couro rico em melanina, que é o pigmento da pele, e consequentemente preto, então o couro é preto, a pele é preta. E boa quantidade de barbela. Barbela é essa parte aqui, ó. Peraí que tá com um negócio na frente. Barbela é isso aqui, ó, essa parte aqui, tá? Que deve ser solta e pragueada, ou seja, bem dobradinha. Com base em seus conhecimentos de termofísica, quais são as vantagens para um Nelore de possuir as características 1, 2 e 3, dado a sua adaptabilidade a climas áridos e até desérticos de seu país de origem, a Índia? Então, eu já vou mostrar aqui para você qual é a resposta. Tá aqui, ó, tá? Vamos lá. Olha só. Então, devido ao fato de terem pelagem preferencialmente branca, é isso aqui, né? Cinza e manchada de cinza, o Nelore consegue refletir relativamente bem a luz solar que nele incide. Bom, galera, a gente já viu isso, né? Aquela questão do preto e do branco, né? De cores claras e cores escuras. As cores claras, então, vão conseguir refletir esse calor, né, com mais facilidade, né? Do que a cor escura, que vai absorver mais esse calor. E por isso vai ter mais, ficaria mais quente. Então, o Nelore, tendo esse pelo branco, evita que ele se sobreaqueça, né? Seu couro rico em melanina é preto, logo irradia calor mais eficazmente do que se fosse claro, ajudando na sua manutenção da temperatura corporal. Já dentro ele é escuro, que vai absorver esse calor então e vai conseguir distribuir esse calor pelo corpo dele de maneira ideal, de forma que ele não fique nem quente demais, nem frio demais. Ao mesmo tempo, a melanina filtra a radiação solar, a radiação ultravioleta e, portanto, diminui o risco de câncer de pele. É isso aí. Sua barbela solta e pragueada aumenta a área de contato do seu corpo com o ambiente, elevando, consequentemente, a irradiação de calor. Aí ele tem um controle desse calor. Gente, o corpo humano, o corpo de muitos animais, tem muito dessa coisa que é bem dobrada para que tenha uma grande superfície de contato, né? Porque aí ele ocupa um volume menor de espaço, mas tem uma superfície de contato maior. E é o caso dessa barbela, tá? Ele tem essa barbela dobradinha e isso vai fazer, então, o calor que fica ali, se necessário, possa, né, ser irradiado para o ambiente, fazendo com que ele perca, né, uma temperatura que esteja mais alta, se no caso, né? Afinal, ele morava lá na Índia, onde o clima era árido. Tudo bem? Alguma dúvida aí sobre isso aí? Eu sei que eu estou dando já a resposta aqui direto, para a gente não perder tempo, mas você precisa entender. Você entendeu isso aí? Entenderam ou não entenderam? Responde. O que você não entendeu, Luigi? O que eu expliquei? Aí fica difícil. Então, 3 coisas o Boi Nelore tem que vão facilitar para que ele possa, para que ele tenha adaptações, né? Para ele tenha adaptações para sobreviver em ambientes mais quentes, tá? Então, ele vai ter aí a pele, o pelo dele branco, que vai ajudar a ele não ficar absorvendo muita energia térmica aí vindo do sol, calor, né? Vai ter já o couro dele, a pele escura, que vai ajudar a irradiar esse calor e distribuir para o corpo dele para que ele se mantenha numa temperatura constante ideal. E ele vai ter a barbela, que é aquela parte ali no pescoço dele, que também vai ajudar nesse processo de irradiação aí que ele tem, garantindo então que a temperatura do corpo dele se mantenha no ideal, tá? É isso. Aí a gente já pode seguir, então, aqui para a atividade número 3. A atividade 3 é dividida em 3 partes, né?
E ela diz assim, o título dela é Condução Térmica, Isolantes e Condutor de Calor. A neve é um material muito frio. Então, por que os inuites fazem seus iglus com blocos de gelo e neve? Bom, se você parar para pensar e olhar essa tabela aqui que nós temos na apostila, você vai ver que, né, a gente sabe que os materiais que têm um valor maior de condutividade térmica são aqueles que esquentam, né? Então, acabam, entre aspas, esfriando, embora a gente já saiba que frio não existe. Só existe calor ou ganho ou perda de calor, né? Aumento ou redução de calor. São aqueles que têm um número mais alto, vão ser aqueles que esquentam muito mais rápido, né? Que tem aí, esquenta e também perdem esse calor rapidamente. Quanto menor esse númerozinho, mais isolante térmico é, né? Então, se você olhar aqui, no caso do gelo, tá aqui, ele tem o número 80 aí, com um grau de condutividade térmica relativa. Então, não é um valor muito alto, tá? E aí, o que vai acontecer? Afinal de contas, se eu tenho um valor alto, não tenho um valor alto, aí tem uma grande abundância de gelo em volta de onde eu estou, porque eu moro na neve. Vou usar o gelo como meu isolante térmico. Então, o iglu dentro, ele é quentinho, porque o gelo vai servir ali como um isolante térmico, neste caso. Tá bom? Eu vou responder tudo, e aí depois eu mostro aqui a resposta de uma vez, para você poder, pelo menos, tirar um print, se você quiser. As roupas de lã, ou mesmo roupas mais grossas de algodão, nos mantêm aquecidos em dias muito frios. Por que os beduínos utilizam essas roupas de lã debaixo do sol escaldante do deserto? Porque não é só essas roupas, elas nos mantêm quentes, porque elas também funcionam como isolantes térmicos, né? O arzinho que tem ali dentro, né? Ele vai servir como um isolante térmico também. E, sendo isolante térmico, ele vai garantir também que a pessoa lá, o beduíno, permaneça com ali uma temperatura próxima do corpo, com a temperatura do corpo dele, não a temperatura do ambiente. E assim ele sobrevive a esses altos, né, as altas temperaturas do deserto, né? Porque ali dentro ele está se mantendo ali nos seus 36 e tralalá, né? Enquanto lá de fora está quase chegando a 50 graus. É por isso que eles usam roupas pesadas, tá? E por fim, qual será o valor de condutividade térmica no vácuo? Ele é praticamente nulo, tá? No vácuo não tem matéria praticamente, né? Não tem partículas para conduzir este calor. Então é praticamente nulo esse valor de condutividade térmica. Vou mostrar aqui para você então agora a resposta, para que você possa tirar seu print, se você quiser, ou copiar depois, tá? Então, número 3, ó. Os inuites constroem seus iglus com neve compactada, porque se trata de material abundante, é o que eu falei, né? Nas regiões que eles habitam e apresentam boa resistência mecânica, então ele é duro, é durável, é isolante térmico e pode ser moldado. Olha só como é maravilhoso, né? Use gelo. Para que usar argamassa? Agora aqui, sobre os povos ao deserto, eles retêm, então, grande quantidade de ar em meio às fibras do tecido, tem a propriedade de funcionar como isolante térmico, e a temperatura interna é a temperatura do próprio corpo, tá? E aqui, finalmente, a condutividade térmica do vácuo é nula, uma vez que não há quantidade apreciável de partículas para transmissão da agitação térmica, tá? Tem dúvidas aqui? Não? Condutividade térmica, que bom. Temperatura e a sensação térmica. Acho essa foto uma gracinha. Sabemos que nos sentimos mais quentinhos ao sentar ou deitar sobre um tapete do que diretamente sobre o piso. Não, não está. Será que essa sensação corresponde à realidade? Analisaremos esse fenômeno à luz da ciência. Só estão os primeiros. Olha lá, o tapete está há um bom tempo em contato com o piso. É possível afirmar que eles possuem a mesma temperatura? Pensa aí na tua casa, você está com o tapete que você deixou no chão, que já está lá há mó tempão. A temperatura do tapete é a mesma que a temperatura do seu piso? Sim.
tá? Sim, os dois corpos, então, quando estão no mesmo ambiente já há muito tempo, tendem a ter a mesma temperatura devido às trocas de calor entre eles. É claro que esses corpos não podem ser as máquinas térmicas, né? Ou um ser vivo que gere seu próprio calor. Né? Isso não, aí o negócio complica, né? Mas quando são coisas que não conseguem gerar o calor próprio, sim, eles vão ficar na temperatura igual. Relativamente ao piso, o tapete pode ser considerado um bom isolante ou um bom condutor de calor. Bom, ele é um bom isolante, né? Peraí. Ele é um bom isolante, justamente porque tem esse arzinho dentro dele, né? Entre a trama do fio, assim, né? E aí vai acabar isolando mais essa parte aí, não deixando que o calor vá ser dispersado. E finalmente ele pergunta para você se quando a nossa pele resfria, quando nossa pele resfria mais lenta ou mais rapidamente? Hã? Quando nossa pele resfria mais lenta ou mais rapidamente? Quando deitamos no tapete ou quando deitamos no piso? Eu acho que você, né, tem boa noção sobre isso, você já deve ter sido sentado no chão, né, alguma vez na sua vida. E é lógico que quando a gente está em contato aí com o piso, né, principalmente se for o piso de azulejo, vai resfriar muito mais rápido, né? Porque ele é melhor condutor de calor do que o tecido, tá bom? Então, aqui está a atividade 4, para depois, se você quiser copiar. Por fim deste módulo, a atividade 5, fala uma coisa aí que eu sei, a professora Karen falou essa semana aí para vocês já, né? Que é a questão da onde é que põe o ar-condicionado. Não é verdade? Ela não falou sobre isso essa semana? Onde que você põe o ar-condicionado? Onde se põe corretamente, né? Supostamente é você colocar, né, na parte mais alta, né? Ele até coloca aqui pra gente isso. Na minha casa, por exemplo, infelizmente não deu, eu tive que colocar embaixo. É horrível, mas era o que deu para fazer, né? Então, o melhor lugar é em cima, né? Por que que o melhor lugar é em cima, gente? Essa eu não vou nem mostrar aí, você já sabe a resposta. Por que que é melhor colocar o ar-condicionado em cima e não embaixo? Tem a ver com a convecção térmica. A dica tá aqui em cima já. O que acontece? Eu ensinei isso no 6º ano também, tá? Vamos lembrar. O que acontece, então, com o ar que é frio do ar-condicionado? O ar do ar-condicionado é frio, então ele é mais denso e ele tem a tendência a descer. E o ar quente é menos denso, então ele tem a tendência a subir. Se eu coloco ele lá em cima, né, desce o ar frio, sobe o ar quente, vai fazendo essa convecção, né, e permitindo que haja essa circulação aí, trocando esse calor do seu ambiente. Se você coloca embaixo, é muito mais difícil. Às vezes, vai chegar um ponto que talvez você nem consiga muito bem resfriar. E para o aquecedor é justamente o oposto, né? O aquecedor térmico, o aquecedor elétrico, ele é o contrário disso, né? Se o ar quente ele é menos denso, ele vai subir. Então você precisa colocar ele embaixo, né? Para que o ar quente suba e o ar frio desça e seja aquecido e novamente forme esta corrente de convecção aí, certo? Minha tia tem um ar-condicionado no chão e só os pés ficam congelados. Exatamente. E precisa, inclusive, mirar para cima para você tentar forçar esse ar a subir. Né? A minha casa também é assim. Demora para resfriar o ambiente todo. Né? É difícil. Então, vamos à resposta aqui. Ele pergunta aqui, né? Explique por que esses equipamentos são instalados em posições diferentes. Justifique sua resposta com base em estudos sobre diferentes mecanismos de transferência de calor. Então, os refrigeradores de ar são sempre instalados próximos ao teto, porque o ar frio lançado por eles, mais denso que o ar ambiente, desce. Já os aquecedores são instalados simplesmente apoiados no chão, porque o ar quente lançado ou aquecido por eles, menos denso, sobe, otimizando o processo. Tá? Acho que isso ficou bem claro para vocês aí já, né? Bom, aqui acho que você deve ter visto a resposta agora que eu mostrei sem querer, mas vamos entender, né? Essa caiu na faculdade, que é o S, eu não sei qual que é. A humanidade acaba de chegar ao meio do caminho considerado sem volta rumo de mudanças climáticas de grande impacto. Um estudo divulgado pelo Serviço Britânico de Meteorologia mostrou que a temperatura média da Terra teve um aumento de 1,02 graus Celsius, melhor dizendo, né? Espera aí.
no período correspondente ao início da Revolução Industrial até os dias atuais. É a primeira vez que se registra um aumento dessa magnitude e se rompe o patamar de 1 grau Celsius. Um flagrante desequilíbrio no planeta. A fonte predominante e a forma de transmissão dessa energia térmica que chega à Terra é... Bom, da onde que vem a energia que é de calor que vem da Terra? É do Sol, né? E qual que é, então, aqui neste caso, a maneira, então, que a gente vai ter essa energia sendo transmitida? De maneira geral, é pela irradiação, tá? Então, é a letra D aqui a resposta. Ó, essa aqui é no Unicamp, hein? Um isolamento térmico eficiente é um constante desafio a ser superado para que o homem possa viver em condições extremas na temperatura. Para isso, o entendimento completo dos mecanismos de troca de calor é imprescindível. Em uma das situações descritas a seguir, em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de troca de calor envolvido. Então, vamos lá. As prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar o fluxo de energia térmica até o congelador por... Vocês também viram isso com a professora Karen, né? Por convecção. O único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo é a condução. E em uma garrafa térmica é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia ou entre por radiação. Cada um aí no tipo do que a gente viu. Tá bom? Gente, alguma dúvida sobre esses mecanismos de troca de calor? Que aí eu já vou começar o próximo módulo. Não? Ninguém responde nada, né? Nesse sim, nesse não. Então, vamos seguir. Bom, dependendo de como for o decorrer da semana que vem, se a gente tiver aula normalmente, a gente vai fazendo as atividades aqui de casa. Se for algum outro tipo de coisa, eu mando para vocês depois, para vocês terem a correção de tudo, tá? Bom, agora a gente vai fechar falando sobre calorimetria. Vamos botar contas aqui nessa jogada, tá? Mas antes da gente botar essas contas, a gente precisa entender aqui alguns conceitos, tá? Sobre essas trocas de calor e como que as coisas esquentam ou esfriam, né? Lembrando que frio não existe. Bom, trocando de calor e variando a temperatura. Nós temos aqui essas duas imagens lindas de Ipanema, né, lá no Rio de Janeiro, uma de manhã e outra no fim da tarde. Nós que moramos aqui na Baixada, nós também temos esse conhecimento, né, do nosso dia a dia aqui. Então, olha só. Há poucas pessoas se banhando no mar porque a água ainda está fria de manhã cedo. Depois, no fim da tarde, no início da noite, há muitas pessoas se banhando no mar porque a água já está morna. Vocês já repararam isso? Que a gente vai no fim da tarde, num dia bem quente, né? A água do mar está morna. E se você for lá de cedinho, a água do mar está fria. Vocês já repararam isso? A areia às vezes está lá pelando, você não consegue nem ficar de pé, lá sem chinelo. Aí você pisa na água que está gelada. Sim, né? Isso está relacionado com uma coisa que nós vamos chamar de calor específico e capacidade térmica de um corpo, tá? A água vai levar mais tempo para se aquecer do que a areia. Tá? Então, dependendo do material que se trata, ele vai levar um tempo e, por conta desse tempo, ele vai necessitar, então, de uma certa quantidade de calor para alcançar uma determinada temperatura. E isso varia de material para material. E aí, exatamente isso que é o calor específico aqui. Né? Ó, define esse calor específico, a quantidade de coisa que tem? Sim. Isso já chegou lá, mas calma. Define-se a calor específico de um material, é a energia térmica necessária em calorias para aumentar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de material. Então, o calor específico é uma unidade que nós já temos valores, né? Ele é a gente tem, não é uma constante porque ele varia de acordo com o material.
Mas a gente tem a definição para cada material, quanto que eu tenho, então, de calor específico, esse Czinho minúsculo, tá? Então, ele é a energia térmica, a quantidade desse calor aí que eu vou precisar fornecer para um determinado material, para que ele aumente 1 grau Celsius, para que 1 grama desse material aumente 1 grau Celsius. Então, quanto de energia eu tenho que fornecer para 1 grama de um determinado material, para que ele suba a sua temperatura em 1 grau Celsius. Isso é o calor específico. A unidade de medida de calor específico é uma loucura. É caloria por grama e por grau Celsius. Aí ele até cita aqui para avisar você que esses daí são unidades de medida que não estão relacionadas diretamente com o sistema internacional. Mas mesmo assim são as que a gente usa, tá? Agora vamos olhar essa tabela aqui dos calores específicos de alguns exemplos de materiais. Repara que aqui o maior calor específico que se tem é o da água, que é 1. Nós, né, a água é um material tão importante no nosso planeta, né, e do qual nós conhecemos tanto e dependemos tanto, ele acaba então sendo nosso parâmetro, nosso padrão aqui, para que a gente classifique. Até porque, como a gente viu, a água demora, né? Então, por isso ela tem esse valor mais alto, que é 1. Os outros materiais, como esses que ele cita aqui, são valores menores que 1. Repara aí, né? Nós temos, ó, a madeira 0,65, o álcool 0,58. Você lembra daquela experiência que a gente fez no sexto ano? Ai, professor, faz tempo. Não faz, não. Que a gente punha a mão na água e a gente punha a mão no álcool. Vocês lembram que a gente fez isso? E que a gente sentia mais frio com o álcool do que com a água? Agora, ó, conectando em conceitos, né? Lá a gente estava vendo o controle de temperatura que a água faz. Está totalmente relacionado com isso aqui, tá? Olha aí o álcool. Para que o álcool suba 1 grama de álcool, 1 grama de álcool, suba 1 grau Celsius, ele tem um calor específico de 0,58. Para a água é 1. É praticamente o dobro. Lembra que o álcool evaporava rapidinho? Tudo bem que eu não vou falar em evaporação agora, eu vou falar disso depois. Mas você se lembra que ele, rapidamente, né, já não estava mais lá, você sentia super frio na mão, porque ele conseguiu puxar bastante do seu calor com bastante velocidade. Tá tudo isso relacionado aqui, tá bom? Olha o mercúrio aqui, ó, 0,033. O latão, então, bom, enfim. Aí eu falei para você que tinha a ver com relação, né, aquela questão com o calor específico, então aumentar 1 grau Celsius, 1 grama desse determinado material, mas também temos a ver com a capacidade térmica do corpo, que também é energia térmica para que a gente aumente 1 grau Celsius, mas aqui a gente já vai relacionar a quantidade de massa que eu tenho desse material, tá? Aqui, então, a capacidade térmica tem a ver com a quantidade. Eu vou relacionar o calor específico, né, que eu sei que é para 1 grama, com a massa que eu tenho desse material. Isso vai ser, então, o que eu chamo de capacidade térmica. E aí eu tenho essa formulazinha fácil aqui, que é C, que é capacidade térmica, que é Czão, né, maiúsculo. Vai ser a massa desse meu material que eu tenho, vezes o calor específico dele, tá? Então, eu estou relacionando ali o meu padrão, que eu sei, né? Que eu tenho para aumentar 1 grau Celsius em 1 grama, e aí eu estou multiplicando, basicamente, pela massa que eu tenho, né? Para poder achar, então, o que eu chamo de capacidade térmica. Tá bom? E aí, o valor, a unidade de medida de capacidade térmica vai ser calorias por grau Celsius. Bom, é claro que a gente tem que dar mais uma complicadinha, né? A partir desta fórmula, né, nós conseguimos chegar aqui com relação a uma variação, então, do calor que é necessário para que a gente faça o corpo variar entre uma determinada temperatura que eu quero. Por isso, ele relaciona aqui, ó, que esse que aqui representa calor. Então, vai ser a quantidade de calor que você vai fornecer, né, para o corpo a uma determinada massa com um determinado calor específico para que ele varie a temperatura. Olha o delta lá. Delta teta de novo, né? Delta teta é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, eu quero fazer, por exemplo, que ele aumente, sei lá quantos graus.
eu vou conseguir relacionar, então, tudo isso daqui, com a massa, com o calor específico e a variação que eu quero. E aí eu descubro quanto de calor que eu tenho que fornecer para esse material, para que ele faça essa variação que eu estou querendo, tá? Só que como eu sei que massa vezes o calor específico é a mesma coisa que o Czão, eu posso escrever assim também, ó. Calor é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Por quê? Porque Czão é a mesma coisa que a massa vezes Czinho. A massa vezes o calor específico. Tá bom? Então, aqui eu estou relacionando quanto calor eu preciso fornecer para um determinado material, que tem uma determinada massa, um determinado calor específico, e que vai variar a temperatura do jeito que eu quero. Eu vou fazer o exercício número 1, para você ver a gente pondo em prática essa fórmula aqui, tá? E aí a gente já vai encerrar por hoje. Por favor, se você estiver com dúvida, você me avisa. Amanhã a gente vai ter aula no horário lá da professora Vivian. E aí você tira as dúvidas comigo, pergunte. E a gente vai depois fazer a segunda parte, que é o outro tipo de calor, e vai encerrar, tá? Então, olha só. Aquecendo água no fogão. Digamos que você queira aquecer água em uma panela para fazer certa quantidade de macarrão instantâneo, o famoso miojo. Fiz ontem. De acordo com as instruções do pacote, será necessário 1,2 litros de água. Você utilizará água da torneira, que está a uma temperatura de 20 graus Celsius. Essas são as informações que ele está te dando. Qual será a quantidade de calor que é necessária para levar a água dessa panela à fervura? Então, eu quero fazer a minha água ferver. Eu quero saber quanto calor eu tenho que dar para essa minha água para que ela ferva. Bom, a fórmula do calor é essa aqui, que a gente já viu, ó. Calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Mas ele deu tudo isso que eu preciso? Na verdade, ele deu, tá? E tem algumas coisas que a gente já tem que saber. Olha só, vamos aplicar essa fórmula. Então, Qzão... Alguém me manda o θ? Vocês conseguem me mandar o θ? Porque eu não tenho aqui. É a massa vezes o calor... E o delta θ, na verdade. O calor específico vezes... Enquanto vocês escrevem, eu escrevo aqui delta θ. Não, melhor, variação de temperatura. Variação temp. Se alguém puder mandar, eu agradeço. Calor é o que eu quero saber. A massa. Mas ele não deu a massa. Mas você aprendeu lá atrás, lá no 6º ano, que a gente sabe qual que é a densidade da água de cor. Qual que é a densidade da água de cor que a gente sabe? Não é bem esse, mas tá estranho. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 quilo por litro. Se é 1 quilo por litro, e eu tenho 1,2 litros, qual que é a massa da minha água? Aqui eu tenho que pôr em gramas, tá? Qual é a massa da água, então? Se eu tenho 1,2 litros, é 1,2 quilos. E se eu tenho que pôr em gramas, quanto que é 1,2 quilos em gramas? 1.200. Tá? 1.200. Qual que é o calor específico da água? A gente viu na tabela, é 1. Qual que é a variação de temperatura? Bom, outra informação que você tem que saber de cor. Qual que é qual que é a temperatura que a água começa a ferver? 100 graus Celsius, não é? Então, eu quero fazer a água chegar a 100 graus. Então, ela estava 20, ela tem que chegar a 100. Então, essa é a variação de temperatura, o final menos o inicial. Isso vai ficar, então, calor, que é igual a 1.200 vezes 100 menos 20 é 80. Calor vai ser igual a 96.000 calorias. Que é a mesma coisa que 96 quilocalorias. Ok? Ó, o delta chegou.
O θ, o Rafael mandou, mas parece que não é isso. Delta, eu vou tentar usar o dele aqui. Tá meio gordo. Vamos lá, mas vai, deu para entender, né? Delta θ. Foi. Entenderam? Viu como na verdade é fácil? É só uma formulinha. Vamos fazer a segunda parte aqui. Agora é a regra de 3, hein? A boca do fogão, onde está a panela, fornece, ao queimar o gás, uma quantidade de calor de 400 calorias por segundo. Então, o fogo lá que está no seu fogão está fornecendo 400 calorias por segundo. Sabe-se que 50% dessa energia é perdida para o ambiente, então não vai para a panela. Quantos minutos são necessários para o aquecimento da água na panela? Gente, é muito fácil esse. Olha só. Quanto de calor que eu preciso para chegar aos 100 graus? A gente calculou aqui em cima. Eu preciso de 96 mil calorias. A cada segundo, é matemática, hein? A cada segundo, ele está recebendo quantas calorias? São 400? Não. Quanto é 50% de 400 calorias? Começa por aí, né? 50%, 50, por que o 50 não apareceu? 50% de 400 vai ser 200 calorias por segundo, tá? Então, a cada segundo ele recebe 200 calorias, né? Vai dar tempo de fazer? Vamos lá. Então, em 1 segundo, 200 calorias. Eu quero saber quanto tempo vai levar para eu chegar em 96 mil. É só dividir 96 mil, né? X, né? 96 mil por 200. Quanto que dá? Eu vou falar porque já vai acabar a aula. Dá 480 segundos. Se você dividir isso aí por 60, você vai ver que nós temos 8 minutos. Então, leva aí mais ou menos 8 minutos para você fazer sua água ferver. Tá bom? Tenta fazer o 2 sozinhos, tá? Falando aí da brisa do mar, para você entender. E aí amanhã a gente começa corrigindo o 2 e vamos ver o que é calor latente para a gente fechar de uma vez essa nossa apostila, tá bom? Por favor, veja se você tem dúvidas. Eu tô cansado de falar a mesma coisa, né? Veja se tem dúvidas ou não tem. Se tiver, já me avisa, tá? Gente, é isso por hoje. Eu vejo vocês amanhã às 10h10. Tchau!